Olá, meus amigos, vamos lá para mais uma aula nossa aqui do Hack, né, sobre o futuro das fontes energéticas. Vamos lá? Nós temos aqui um estudo, né, de uma agência ligada ao governo norte-americano, né, que então faz aí uma projeção, claro, né, é de 2017. Então nós temos basicamente até aqui, né, o que foi constatado e depois a projeção, né? E o que que a gente vê? Olha, inevitavelmente está aqui, ó, está o petróleo crescendo também, né? E bastante para os próximos anos. O petróleo, o gás natural, né? Carvão, né? Mostra aqui uma certa estabilização. Mas duas grandes fontes aqui altamente poluentes, né? Vão aumentar e vão aumentar bastante, né? É evidente, né? Se nós compararmos o quanto os renováveis participavam na matriz energética lá dos anos 90 e o quanto hoje eles participam, né, todos os combustíveis renováveis, a expectativa, sim, teve e terá, né, se comprovada aí, uma elevação bem significativa mesmo. Né? A fonte nuclear ela é de difícil acesso, né? E há um embate grande por parte de muitos ambientalistas. Mas é uma projeção. Bom, e aí temos aqui algumas questões que vale a pena, né, detalhar aí alguns aspectos. Então temos aqui, ó, concentração da energia solar só acontece com a irradiação solar direta. Locais com uma disponibilidade de radiação solar anual acima de 2.000 kWh por metro quadrado ano e baixa nebulosidade apresentam potencial para geração heliotérmica, quer dizer, hélio-sol, né? Geração de energia elétrica a partir do aproveitamento térmico da energia solar. Bom, e aqui uma análise do Brasil com relação a, né, essa incidência aqui de raios solares. Bom, e você vê o que? O maior potencial está aqui, né, destacado em preto, e é esta área aqui, depois uma área intermediária e a de menor, né, possibilidade de aproveitamento. Bom, e aí? Considerando o mapa, responda. Qual região brasileira com maior potencial heliotérmico para absorção de energia solar? Explique o potencial heliotérmico da região amazônica. Vamos ver a B? Cite duas vantagens da geração heliotérmica de eletricidade. Explique uma dessas vantagens em comparação com outras fontes de energia utilizadas para esse fim. Então ele está chamando aqui, ó, né, ou melhor, na letra A, ele fala do potencial hidrelétrico da região amazônica. Tá vendo? Ele chamou de região amazônica, ele não está chamando de região norte. Né? E aqui, como ele dividiu em três grandes regiões, não existe a obrigatoriedade de utilizar, né, da formalidade lá do IBGE quando regionaliza o Brasil. Né? Então vamos lá. Qual é a região brasileira com maior potencial heliotérmico? Então nós temos aqui o que você pode falar que é boa parte do Vale do São Francisco, né, e outras porções do nosso semiárido, né? Porque começa aqui, ó, começa no norte de Minas. Né? O nosso autor aqui, ele fala é o Nordeste. Tá? Também, tudo bem, Nordeste brasileiro, sim, esse detalhamento aí do Norte mineiro. Tá? E por quê? Porque você vai ter ali o clima semiárido, daí a baixa umidade relativa do ar e a maior incidência, né, a facilidade aí para a luz solar atravessar a atmosfera, não é? Menor interferência da umidade. E explique o potencial heliotérmico da região amazônica. Então você tem que falar que é o menor potencial heliotérmico e em decorrência do quê? Do clima, das condições climáticas, exatamente o oposto do que acontece no semiárido. Se no semiárido teremos a menor umidade relativa do ar, lá teremos a maior. Né? Então, pelas condições climáticas, pela extensa, né, camada de nuvens em boa parte do ano, o potencial heliotérmico evidentemente é baixo, embora pertinho do Equador. Né? E na letra B? Cite duas vantagens da geração heliotérmica de eletricidade e explique uma dessas vantagens em comparação com outras fontes de energia utilizadas. Bom, então ele pede duas vantagens. Bom, fonte limpa, uma fonte renovável, né, ou inesgotável,
tá? Podemos falar também, né? Limpa, renovável, inesgotável e importante, você não compra o combustível. Não é como comprar gás, como comprar petróleo, né? Qualquer derivado do petróleo, ou comprar carvão, né? Ou combustível nuclear, né? É gratuito. E, claro, ele pediu duas, pensa em duas e acabou. E que mais? Explique uma dessas vantagens em comparação com outras fontes de energia. Então, eu não gostei do que está aqui, você pode dar um pause aí e ler direitinho, mas eu acho que, assim, ele fez claramente duas perguntas. Explica claramente as duas. Então, eu colocaria algo assim, em comparação com o carvão mineral, tá? Que é uma grande fonte de emissão de gases estufa, a energia eólica, bem como a energia solar, bem como a energia eólica, tá? Que é vento, não emite qualquer tipo de gás que possa colaborar com o aquecimento global. Eu colocaria assim, eu acho que tem que deixar mais claro, sabe? Ele pediu duas coisas separadas, coloca com maior clareza, beleza? Então vamos lá, é isso aí. Aqui temos mais uma questão, né, onde ele diz assim, sobre energia eólica. Agora sim, é o vento. Eu faço uma confusão do é, hélio com H, que é de sol, né? Heliotérmico, solar, com eólica. Eólica é o vento, tá? Bom, sobre energia eólica no Brasil. Leia os textos abaixo. Brasil é o oitavo país do mundo em produção de energia eólica. O Brasil subiu uma posição, passando o Canadá, e agora ocupa o oitavo lugar no ranking mundial de capacidade instalada de produção de energia eólica, segundo o Global Wind Statistics, tal, 2017, recente. Bom, mas vamos ver aqui, então ele está dizendo que o Brasil está aumentando na produção de energia eólica. E ele diz agora aqui, 2, energia eólica já abastece mais de 30% do Nordeste brasileiro. Os parques instalados na região de Amontada estão entre os mais eficientes do planeta, enquanto no mundo as usinas eólicas produzem em média 25% da capacidade anual. No complexo de Icaraí, no Ceará, esse percentual é de mais que o dobro. Né? Então, de novo, né? Ele falou lá que o Brasil cresce no ranking mundial e agora ele dá um destaque para o Ceará. E no título já está isso, Nordeste. Bom, vamos ver aqui. Claro que, no caso, na hora da prova, uma leitura mais atenta, mas vamos lá. A partir dos textos e dos estudos sobre as fontes de energia, explique a importância do aumento da produção de energia eólica para a matriz elétrica e o sistema interligado nacional. Bom, e na letra B, o texto 2 aborda a elevada capacidade de produção do complexo de Icaraí em comparação com outras centrais eólicas no mundo. Explique quais são os aspectos naturais que favorecem a produção eólica na região. Bom, vamos lá, importante ler as duas, né? A partir dos textos e estudos sobre fontes de energia eólica, explique a importância do aumento da produção de energia eólica para a matriz elétrica brasileira, né? E o sistema. Ele fala, na verdade, explica a importância do aumento da produção de energia eólica para a matriz elétrica, né? Mas, como nos textos ele fala do Brasil, vamos focar no Brasil, né? Então, é importante deixar claro o quê? Que o aumento desta fonte não só representa um aumento na quantidade de energia que o Brasil gera, mas também torna a nossa matriz menos poluente. Então, colocar essas duas coisas, o aumento no lado quantitativo e qualitativo, no sentido de menos poluente. E hoje a gente sabe que é muito importante a imagem que o país tem lá fora, né, quanto às práticas sustentáveis. E com relação ao sistema interligado nacional, primeiro, que não é necessário aqui, mas o que é esse sistema? Hoje nós temos todos os estados brasileiros, exceto Roraima, né, interligados num só sistema de geração e consumo de energia.
E você pode falar o quê? Que o aumento da geração de energia, né, contribui para minimizar a possibilidade de um apagão que venha atingir o país todo. Né? Então, esse aumento da geração de energia, né? Agora estamos falando de forma, novamente, da forma quantitativa, contribui para dar segurança a esse sistema interligado. Porque antes nós não tínhamos esse sistema, então os apagões eles eram regionais. Né? Por exemplo, se desse um problema aqui no sistema Itaipu, era basicamente o Sudeste que apagava. Né? Hoje nós temos um sistema interligado. Então é muito importante ter uma produção, né, excedente de energia para evitar um apagão que possa generalizar. Então acho que é legal focar nisso aí. Beleza? E o texto 2 aborda então a elevada capacidade de produção lá no Ceará, comparado com outros lugares do mundo. Explique. Bom, então o que a gente tem que falar? Pela localização do Ceará, muito próximo da linha do Equador, o estado, né, ou essa porção do Nordeste brasileiro, recebe os ventos alísios, tanto de sul quanto de norte, o ano todo. Né? Então, o início é esse. O início da sua resposta é falar que pela proximidade do Equador, né, os ventos intensos o ano todo, né, proveniente aí dos alísios. Outra coisa interessante é falar do relevo. Né? O relevo que apresenta altitudes modestas, altitudes baixas, não dificultando a entrada dos ventos. Por exemplo, se fosse aqui em São Paulo, isso já não seria tão eficiente. Por quê? Porque nós temos o relevo aqui da Serra do Mar, né? O Planalto, onde nós estamos aqui, fica entre 700 e 800 metros. Ainda você tem a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, né? Então tudo isso dificulta a passagem dos ventos. No Nordeste você não tem isso. Né? Então ali a facilidade da entrada dos ventos, né, pela o próprio modelado do relevo. Então, duas coisas, né? Os alísios e o relevo colaborando com o avanço dos ventos. É aí que está a nossa resposta. E vamos lá? Aqui temos mais uma questão que fala sobre gás de xisto. Esse é um ponto negativo aí da história do Obama, né? É, é normal, um certo momento, um certo distanciamento histórico vão sendo feitas algumas revisões, né? Ele fez um ótimo governo, mas tem algumas questões, óbvio, que um dia talvez serão explicadas aí, né? Mas de fato ele que se destacou como um dos protagonistas na elaboração do Acordo de Paris e que o Trump já rasgou, né? Jogou no lixo, mas ele fez isso. Ele estimulou a extração de gás de xisto. Né? Então você consegue, a partir do xisto, né, xisto betuminoso, que é encontrado no subsolo, você consegue o quê? Você consegue a extração de gás, né, que vai ser utilizado exatamente como gás natural, e você consegue um petróleo extremamente viscoso, mas que vai ser refinado e vai também te dar os derivados que o petróleo te dá. Tá? Agora, o que acontece? O preço desse gás e desse óleo é muito baixo. Muito baixo por quê? Porque ele é muito pouco explorado. E os Estados Unidos têm vastas jazidas de xisto, mas eles não vinham explorando há décadas. E agora, né, mais recentemente, no período Obama, lembra que o Obama assumiu numa fase muito difícil também, vamos reconhecer. Em 2008, no segundo semestre, estoura a grande crise que se inicia no mercado imobiliário e logo atinge a economia do país como um todo e do mundo. Então, reaquecer a economia americana não foi fácil e essa foi uma das ideias, tá? Estimular a extração do gás de xisto. E óbvio que se você coloca uma grande quantidade de gás e óleo de xisto no mercado, você derruba o preço do petróleo. E é basicamente o que diz o texto aqui, né? E vocês têm aí como fazer uma leitura atenta. Né? E ele fala que o preço do petróleo estava em torno de 100. Né? Na verdade, o preço chegou a passar de 100 dólares antes de estourar a crise. E aí ele fala que o preço do petróleo cai para 30, né? Não, como é que é? Menos de 50. Menos de 50. E agora está basicamente 30. E nós vimos aquele caso interessante há poucas semanas do petróleo estar com um preço negativo.
Literalmente estavam pagando para você receber o petróleo, né? Bom, e aí? Qual que é a questão aí em torno do xisto? O problema é que assim, o petróleo está lá embaixo, o gás está lá embaixo. Você vai fazer uma perfuração, você vai tirar esse petróleo, vai tirar esse gás, e quando for feito o refino, já existe poluição, e quando definitivamente queimar o combustível, mais poluição ainda. E o problema do xisto? O problema do xisto já está na própria extração, né? Não basta fazer uma perfuração, porque nessa rocha sedimentar extremamente porosa, que está carregada de petróleo e gás, não adianta fazer uma perfuração que o petróleo ou o gás não jorra. Então o que você faz? Você injeta água numa altíssima pressão, água com alguns compostos químicos, tá? Como ele diz aqui, basicamente é um detergente, que vai fazer com que esse óleo e esse gás, né, ele se desprenda da rocha, e aí ele sobe. E você vai capturar aqui em cima a subida desse óleo, que é mais leve que a água, evidente, e o gás. Tá? E isso vai para um reservatório. E a água que retorna, porque você tem uma injeção constante de água, essa água vai para um reservatório a céu aberto e depois essa água vai sendo levada, não necessariamente de caminhão, para uma usina de tratamento. Bom, então tem esse problema ambiental já na sua extração. Bom, e aí? Letra A. Explique como a produção de gás de xisto pode influenciar o preço do barril do petróleo no mercado internacional. Em sua resposta, considere as consequências desse processo para a economia de grandes exportadores de petróleo, como Venezuela e Rússia, e o nosso pré-sal. Bom, aqui o que você tem que falar? Você tem que falar que o aumento, né, do petróleo e do gás, né, do óleo e do gás proveniente do xisto, faz com que o preço internacional desta commodity, nem precisa usar, mas pode falar que basicamente é oferta e procura, não é? Então a maior oferta faz com que o preço caia. E aí você tem que falar que países como esses dois vão viver situações econômicas muito delicadas, porque são países que vivem basicamente da exportação do petróleo e gás. E lembrando que o preço do gás ele é lastreado ao preço do petróleo. Caiu o petróleo, caiu o gás. E com relação ao pré-sal, você tem que destacar o quê? Que é uma tecnologia relativamente nova e é natural que uma tecnologia nova tenha um custo mais elevado. Tá? Quando nós começamos com o pré-sal, a extração de um barril era algo em torno de 45, 50 dólares. Hoje já está em 30. Você vai dominando, você vai, né, cada dia avançando mais nessa tecnologia, imediatamente o custo vai caindo. Né? Então, uma maior oferta do combustível faz com que o preço caia. E se cair demais o preço do petróleo, o pré-sal pode se tornar inviável. Então, coloca em risco, né, toda aquela expectativa de grandes ganhos por parte do Brasil com relação ao pré-sal. É aí que tem que estar a segunda parte do item A. O processo de extração do xisto, conhecido como fraturamento hidráulico, preocupa ambientalistas de todo o mundo. A partir da análise da imagem, identifique os principais impactos desse processo e as consequências para moradores das áreas próximas onde ocorre o processo. Bom, aqui basicamente você tem que falar que esse processo, não precisa, como o autor colocou aqui, mas esse processo, o processo utilizado para a extração do óleo e do gás, tá, compromete a qualidade da água, do lençol freático e até mesmo dos aquíferos. Tá? E também pode contaminar o solo a partir dessa maneira, né, que você armazena essa água que inevitavelmente carrega rejeitos, dejetos, né, do óleo, sobretudo. Né? É um petróleo altamente viscoso, é um tipo de petróleo. Tá? Então, aqui a preocupação dos ambientalistas, preocupação inicial, contaminação do lençol freático, contaminação dos aquíferos e contaminação do solo. E também o fato da população que vive próxima ter, né, que enfrentar essa dificuldade de ou não ter água para abastecer ou ter uma água de qualidade duvidosa. Tá? Então envolve aí estes aspectos. E mais uma e última, a Amazônia, neste início de século, desponta, né, como um novo fronte energético do território brasileiro, envolvendo questões bastante controvertidas
encontramos as grandes hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira, né, em Rondônia, ainda da época do Lula, e Belo Monte, que foi lançado no governo Lula, mas concluído no governo Dilma, no Rio Xingu, aí já é Pará. Além dessas obras, há ainda projetos de construção de novas grandes hidrelétricas, como a usina de São Luís do Tapajós, Rio Tapajós, no Pará, ou simplesmente Complexo Grande Tapajós. A construção de novas hidrelétricas deve responder pelo aumento do consumo de energia elétrica, que acompanha os processos de urbanização e industrialização no país, salvo o momento de crise, agora, óbvio, prolongado ou aprofundado a crise, né, o processo com a pandemia. Letra A. Que região brasileira apresenta o maior potencial hidrelétrico instalado atualmente e por que a Amazônia tornou-se o novo fronte para a construção de grandes hidrelétricas? Vamos ver a B? Indique qual dos setores comercial, industrial, residencial apresenta maior e menor consumo de energia elétrica no país e cite um exemplo de indústria energointensiva, né, existente na Amazônia. Bom, então, que região brasileira apresenta maior potencial instalado? O potencial instalado é o quê? É aquele que já as hidrelétricas estão lá presentes, construídas, gerando energia. E qual é? É o Sudeste, basicamente a bacia do Rio Paraná. Então, região Sudeste ou bacia do Paraná. Tá? E atualmente, porque a região amazônica tornou-se o novo fronte, a nova fronteira hidrelétrica. Então, você deve falar o quê? O maior potencial instalado se encontra na bacia do Paraná, porém, este já alcança, né? Agora o texto aqui me fugiu um pouco, a gente pode falar o quê? Alcança, se encontra num nível máximo, um potencial máximo de geração de energia. E por isso a região amazônica se torna a região de maior interesse, visto que lá está presente o maior potencial disponível, tá? Daí a proposta do governo de construir novos represamentos nesta localidade. Tá? Então aqui no Sudeste, aqui na Bacia do Paraná, está o maior potencial instalado. Lá está o maior potencial disponível. O que significa isso? Os rios, o clima, o relevo disponibilizam um grande potencial. Né? Agora precisamos o quê? Construir essa infraestrutura. Óbvio que aí entra em choque com os inúmeros grupos ambientalistas, tá? Mas é mostrar que aqui está um instalado e lá está o potencial disponível. O maior, metade do nosso potencial disponível está lá, por sinal. Indique qual dos setores, e ele dá os três aqui, apresenta o maior e menor consumo de energia elétrica no Brasil. Então, o maior está no industrial, tá? E o menor está no comercial. Tá? Então, industrial, o maior, comercial, o menor, e ele pede na Amazônia um setor que utiliza energia em grande quantidade. Então, podemos destacar o quê? A produção de alumínio, a transformação, né, da bauxita, que é um minério, em alumínio metálico. Tá? E existe uma grande infraestrutura, principalmente em Belém, né? Nas proximidades de Belém, que é o projeto Albras, na proximidade de Albras do Norte, é expansão, é o mesmo projeto. E existe em São Luís também o projeto Alumar, Alumínio do Maranhão. Mas isso é um detalhe desnecessário. Então, a transformação da bauxita em alumínio. Por isso que o alumínio é um metal tão caro. Por quê? Porque poucos são os países que têm a energia na quantidade, né, necessária para essa transformação. Fora também o fato de haver uma procura muito grande pelo alumínio, pelas propriedades desse metal. Beleza? Então é por aí. Nos vemos logo logo. Até!